Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Mais uma vez estamos aqui para nós darmos andamento aí na nossa playlist do Evangelho no Lar. E hoje, terça-feira, né? Eu não gosto de colocar data, eu não gosto de ficar falando da data. Aliás, eu não sei se tem curiosidade sobre isso, mas eu não gosto de ficar falando da data porque o que importa a data, não é verdade? É uma terça-feira. E é o suficiente, assim a gente não caduca o vídeo também, acho, enfim. Não precisamos de data específica, né? Mas uma terça-feira hoje em Bragança Paulista. E obviamente depois de um dia de trabalho a gente fica um pouquinho cansado, é natural, mas ao mesmo tempo a gente sente um prazer grande de poder gerar esse momento, né? De poder fazer esse momento de prece junto com vocês. Espero que vocês também estejam animadinhos aí para esse momento, né? Que eu acho sempre importante. Bom, como vocês sempre já sabem, né, vocês que acompanham o canal, a gente sempre divide essa prece em 3 partes, sendo que a primeira parte a gente faz uma prece pública, a segunda parte a gente faz os pedidos por nós mesmos ou por nossos parentes, e logo em seguida a gente lê uma frase inspiradora, né? Como vocês sabem também, a gente sempre usa, pelo menos tem sido assim, a gente usa sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A gente usa esse livrinho aqui, que é o Sabedoria... cadê? Flor do Dia, tá? Mensagens de Amor e Conhecimento, do Sri Prabhupada. E a gente também tem usado esse livrinho aqui, que é Reflexões de Jacó, uma psicografia da Irene Pacheco Machado, né? Que tem frases muito simples, mas muito interessantes também. Às vezes eu fico um pouquinho meio perdidinho aqui, porque eu tenho um monte de livrinho aqui interessante, sabe? Tem esse aqui, ó, que é uma psicografia do Chico Xavier. Esse livrinho aqui é um livrinho fantástico, eu tenho ele há muitos anos também. Sabedoria em Gotas, do Fausto Oliveira. É um livro incrível. Tem vários desses livrinhos assim que ficam espalhados. De vez em quando eu vou lá, pego lá uma frase e tal, e isso acaba dando um norte pra gente, né? Hoje eu tô sentindo uma energia um pouco mais forte. Não sei se de cansaço, mas enfim, eu tô sentindo uma coisa baixar aqui, meio braba, mas tá tudo bem. E gostaria que a gente possa, então, nesse momento de prece, aproveitar da melhor maneira possível, vibrando positivamente. E a gente sempre começa fazendo a nossa respiração. Então, nossa respiração é sempre em 3 etapas, sendo as 2 primeiras, né, inspirações. Então, a gente inspira, inspira de novo, segura um pouquinho e solta lentamente. Isso vai baixar os nossos batimentos cardíacos. E eu não me canso de repetir, porque às vezes as pessoas estão chegando aqui agora, né, e pela primeira vez, e aí acabam aprendendo como é que é o processo, né? E aí a gente inspira e isso vai baixar o batimento cardíaco. E baixando o batimento cardíaco, normalmente a nossa aura se dilata um pouco. E isso favorece muito a nossa conexão com a espiritualidade, com a boa espiritualidade, levando em consideração que com os espíritos densos a gente não precisa fazer força para se conectar, né? Tem um negócio que demorou bastante tempo para eu perceber, sabe? E há pouco tempo, eu estudo espiritualidade há muitos anos já, e há pouco tempo eu percebi uma coisa que foi um insight muito legal, na verdade. Que a gente tem um nível de densidade tal, e é como se existisse uma massa energética que envolve o nosso planeta Terra,
que deixa a gente completamente acondicionado nessa massa energética. Então é como se a gente tivesse um nível de densidade tal que estivesse completamente adequado a esse nível dessa massa energética do planeta, sabe? Então a gente fica ali, ó, a gente fica flutuando nisso aqui. E é como se só para vocês entenderem, tá? A grosso modo. Então como se a gente estivesse aqui em cima uma faixa vibratória mais elevada. Então é necessário que a gente se desgrude de algum jeito daqui, sabe? Para que o nosso corpo tenha condições de começar a furar essa região onde está, vamos dizer assim, essa vibração mais sutil. E aí, obviamente, a gente começa a ter contato, receber intuições, enfim, esse tipo de coisa. Esse tipo de analogia me ajudou muito a começar a ficar um pouco mais consciente a respeito do que a gente deve fazer durante o dia ou em determinada situação, para que a gente possa, de certa maneira, tentar escapar dessa vibração que a gente está imerso até o pescoço, não tem como, né? Então, assim, o que eu quero dizer grosseiramente é o seguinte: você não precisa fazer força para você ficar com uma vibração densa, vamos dizer assim, tá? Você não precisa fazer força, você já está nela, tá tudo certo. Mas você precisa fazer algum esforço para você entrar na sutil. E assim, você bobeou, tipo, você esqueceu da vida, pronto, você vai para a vibração densa, que é onde a gente está habitando. A gente reencarnou aqui, não é por acaso. Então a gente volta para o estado de, vamos dizer assim, de relaxamento. E nesse estado não de relaxamento, nesse estado de dormência, que é essa densidade que a gente habita. Certo? Enfim. Então a gente pode começar respirando, e a gente respira da seguinte maneira.
dessa forma a gente nossa, impressionante. Eu tenho uma pulseirinha, gente, que marca meus batimentos cardíacos, né? Isso aqui deve estar doido, não é possível. Tá marcando 40 batimentos cardíacos. Vocês acreditam? Eu não acredito. Mas é o que está marcando aqui. Que loucura. Para mim, um homem tinha em torno de 55, pelo menos. Olha o mínimo. Bom, dessa forma a gente vai se indicando, então, se direcionando, então, para uma mentalização e evocação dos bons amigos, a fim de que eles estejam presentes aqui com a gente. Para isso a gente espalma as nossas mãos, abre bem as nossas mãos. Eu pelo menos sinto uma vibração aqui, quando eu abro bem as mãos eu sinto. Lembrando que isso é treinável, tá? A gente espalma bem as mãos, pede para que os bons espíritos estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos, permitindo que nós façamos uma boa interpretação das leituras que nós encontraremos hoje nestes livros, que nós possamos também, através dessas leituras, inspirar os nossos amigos, aliviar as nossas angústias, orientar os nossos pensamentos, principalmente que a gente possa oferecer algo de bom às consciências que se aproximam de nós sob a necessidade da prece. Lembrando que todos nós, em algum momento da nossa evolução, precisamos ou precisaremos da ajuda dos bons amigos para evoluirmos e avançarmos na escalada da perfeição espiritual consciencial. Portanto, pedimos aos bons espíritos que nos ajudem e estejam sempre conosco, orientando os nossos pensamentos e dando-nos a segurança necessária para que essa conexão se estabeleça. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Emprego da riqueza. Cheveros, ou Cheverus, Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Desculpe. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Guardar bem isso. Vós, a quem o amor pelo ouro domina, que vendereis vossa alma para possuir tesouros, pois eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Se, portanto, sentirdes vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em vos libertar desse domínio que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos dirá:
O que fizeste depositário infiel dos bens que te confiei? Tu empregaste esse poderoso instrumento das boas obras apenas para satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? Procurai nestas palavras, amais uns aos outros, a solução desse problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que ama o seu próximo já não tem a sua linha de conduta traçada. A aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade, não a caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas na caridade plena de amor que procura a desgraça e socorre sem humilhá-la. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dai um pouco do teu necessário, pois teu necessário é ainda excessivo, e dá com sabedoria. Não rejeites o pranto como meio de seres enganados, mas vai à origem do mal, ajuda primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição, não serão mais eficientes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com abundância, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base segura que te garantirá grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os teus tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do amor, e eles frutificarão. Aqui eu vou fazer um comentário que eu gosto de questionar as coisas, mas nessa primeira parte da leitura aqui tem uma coisa que me incomoda, e acho que é bom a gente sempre manter a mente aberta para reflexão. Como a religião judaico-cristã, e diga-se de passagem, o espiritismo, ele tem muito de religião, da religião cristã, dessa religião judaico-cristã, que imputa a culpa como um elemento de mobilização do fiel. Essa primeira parte dessa leitura, ela meio que coloca no ar, imputa à pessoa mais abastada uma certa culpa por ela ser rica, né? Por ela ter abundância na vida dela, por ela ter as riquezas que ela acumulou, né? E eu acho que esse não é o problema. Eu nem gosto disso, mas é que existem. É claro que a gente precisa tentar tirar o de melhor dessa leitura, e é óbvio que a gente acaba percebendo que o que se tenta dizer é que verdadeiramente não há necessidade de se guardar o supérfluo, o extremo supérfluo, vamos dizer assim, porque de um jeito ou de outro, né? Um pai sempre quer, uma mãe sempre quer deixar alguma reserva para um filho, para um neto, para seus familiares, e está tudo bem com isso. Não tem problema nenhum. A questão é que às vezes a pessoa ela tem muito dinheiro, mas ela é uma pessoa avara, né? Ela é uma pessoa que traz dentro dela uma avareza, ela traz traumas da falta do dinheiro. E isso, de certa maneira, acaba colocando nela um desejo quase que sanguinário de cada vez acumular mais. Então essa pessoa ela também não está bem resolvida com o dinheiro que ela tem, entende? Ela não está bem resolvida com a riqueza que ela tem. É aquela pessoa que de certa maneira teme fervorosamente um dia ter que voltar para o lugar de onde ela veio, na maioria das vezes. E diga-se de passagem, isso no Brasil também é um pouco comum, porque o Brasil basicamente foi formado por um país de imigrantes, né? Então, o migrante ele só sai basicamente da terra dele em busca de
uma outra terra e oportunidades em outro lugar, porque justamente ele está lascado. Um cara que está super bem na sua terra dificilmente sai da sua terra para buscar melhores oportunidades no outro país, né? A grande maioria, de fato, sai da sua terra natal, ou saiu da sua terra natal porque está lascado. E eu estou me referindo, obviamente, aos italianos, né? E aos migrantes, de um modo geral, europeus, mas principalmente aos italianos, que foi essa grande massa de migrantes que vieram para o Brasil em busca de oportunidade. E obviamente, né, a gente também precisa saber filtrar também, porque não é simplesmente você pegar o teu dinheiro e jogar na esquina, não é isso também, né? Você tem que saber como utilizar esse dinheiro. E muito mais que isso, né? Às vezes não é nem o dinheiro, mas sim o gesto de caridade que você faz. Necessariamente você não precisa nem usar dinheiro, você pode usar uma palavra, você pode usar um gesto, você pode usar o seu tempo e tá tudo certo. É a mesma, só para encerrar essa reflexão, é a mesma comparação que se pode fazer quando você faz uma prece sem nenhuma intenção e uma prece simples com intenção. O que muda tudo é a vontade, é o desejo. Esse desejo, essa vontade que você imprime, é essa movimentação energética que é a grande diferença, independentemente se vai ter dinheiro ou não. É lógico que para uns, por exemplo, gastar, sei lá, um exemplo, 5 mil reais numa determinada coisa, num gesto de caridade qualquer, sei lá, vou comprar 50 cestas, sei lá, 300 cestas básicas e vou doar. É menos, às vezes, do que uma pessoa que dá 1 quilo de sal, às vezes. Às vezes o quilo de sal vale muito mais, porque tem uma intenção por trás, porque 1 quilo de sal pode representar muito mais do que 100 cestas básicas. Então, enfim, não vou ficar entrando nessa celeuma, porque vocês já entenderam a ideia. Então, só para a gente saber que a verdadeira função da caridade, ela é verdadeiramente real e importante quando ela está eivada de vontade positiva, de vontade caritativa, caridosa, né? E obviamente a leitura daqui do Evangelho de hoje fala justamente disso, para a gente ter um pouco de bom senso. Na verdade, o que a leitura está falando é, olha, tem um pouco de bom senso em relação ao uso da tua riqueza, né? Porque isso é importante, né? E não tentar imputar uma culpa porque um tem dinheiro e o outro não tem dinheiro. Até porque tudo isso é muito transitório, né? Mas enfim, antes de começar aqui, é muito louco isso. Eu estava pensando no alvo da prece pública, e a primeira coisa que me veio foi a gente pedir pelos moradores em situação de rua. E depois me ocorreu uma ideia de orar pelos animais de rua, em situações de rua. Logo na sequência, enfim, e agora tá aí, né? Então eu queria que a gente fizesse uma prece assim pelas pessoas que estão em situação de rua e os seus animaizinhos, para quem não quiser rezar. Quem não quiser fazer prece pelas pessoas em situação de rua, façam pelos animais em situação de rua. Pode ser assim? O teu coração sentir, você faz, desde que seja com intenção. Tá bom? Aos bons amigos, pedimos humildemente que recebam essas energias
Recebam esses fluidos que possam ser manipulados para que atinjam os objetivos mais sublimes da caridade, fortalecendo os enfraquecidos, orientando os pensamentos daqueles que se encontram perdidos, saneando a fome, insuflando a esperança, mitigando a sede, aquecendo do frio, dando a força necessária para que esses irmãos não sintam a dificuldade da prova. Bons amigos, pedimos humildemente que possam orientar as nossas palavras para que elas soem como bálsamo para os nossos irmãos, e que, se fisicamente não pudermos encontrá-los, que possamos encontrá-los mais tarde, em sonho, em desdobramento, em pensamento. Que essas energias que agora dispomos possam ser usadas para atenuar o sofrimento desses nossos irmãos. Se esses pequenos forem animais de rua, que são considerados nossos irmãos menores na escala evolutiva, que eles também possam ser ajudados, orientados pelos seus tutores espirituais, e que não necessitem sofrer tanto. Bons amigos, carrega as nossas energias para que elas possam ser usadas da melhor maneira para os propósitos crísticos, para os propósitos sublimes da caridade. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Assim orienta o espírito de Jacó. Irmãzinha, já olhaste ao teu redor quanto trabalho te espera? E os minutos que já desperdiçaste a lamentar a falta de tempo? Irmãzinha, um oriental cansado de perambular pelo mundo à procura da luz do Cristo, encontrou-a não nos mosteiros nem nos templos, mas sim no coração dos trabalhadores de boa vontade. Obrigado aos bons espíritos que sempre orientam, não tem nem o que comentar, né? E assim a gente pede, então, que caminhe os nossos pensamentos e dá andamento da nossa prece para pedirmos por nós mesmos.
os bons espíritos possam receber as nossas preces, possam abraçar os nossos sentimentos e fazer resplandecer luz naqueles que dividem conosco essa caminhada pelo planeta. Mesmo as consciências já desencarnadas, caso precisem, recebam essas energias, fortalecendo seus pensamentos na boa ventura e nas melhores possibilidades de evolução, pois todos estamos caminhando e avançando juntos, pois a evolução é a lei. Bons espíritos, enquanto fazemos a prece dominical, pedimos que recebam os nossos pensamentos. E por isso pedimos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Jesus abençoe a todos nós. Valor real. Estamos destruindo o planeta porque não sabemos lidar com essa nova forma de energia que é o dinheiro. Ele é um instrumento de troca que deve estar a serviço do espírito. Damos ao dinheiro um grande valor emocional e acreditamos que ele trará a felicidade que tanto buscamos, mas essa visão distorcida tem gerado grande sofrimento para a humanidade. Eu vou colocar para vocês um pensamento utópico que eu tenho, que para mim faz algum sentido. Faz sentido você trabalhar loucamente para conseguir muito dinheiro, para ter um super carro, uma super casa, que para garantir a tua privacidade precisa de um altíssimo investimento em segurança, em muro, em cerca elétrica, em arma, em tudo, para você continuar tendo a posse. Que propriedade de fato você não tem, né? Continuar tendo a posse do que você tem. Será que se esse dinheiro que está em excesso em algumas mãos, se ele fosse diluído entre todos, de algum jeito, obviamente, com algum... Não é por simplesmente pegar o dinheiro e jogar pela janela, não é isso, mas se esses recursos fossem usados para amparar todo mundo de uma melhor maneira, será que a gente precisaria de tanta segurança, tanta cerca, tanta segurança, tanta... Por exemplo, hoje em dia a gente não pode andar tranquilamente numa rua sem ficar desconfiado. E se a gente pudesse?
gente hoje percebe que países como Holanda, por exemplo, onde as pessoas têm mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro, tem um ou outro que tem muito mais, mas enfim, a grande maioria está mais ou menos na mesma escala, as pessoas não têm esse medo absurdo de sair à rua, esse medo absurdo de ser roubado. Na verdade, essa necessidade de segurança só indica que nós temos um desvio grande do entendimento dessa energia que é o dinheiro. Para que a gente possa refletir sobre isso e começar a desenvolver e evoluir uma ideia de que a gente cria os critérios adequados para que haja uma melhor distribuição. Porque de um jeito ou de outro, ainda que fisicamente a tristeza do outro não me afete, porque eu estou isolado, porque eu estou ilhado, porque eu estou encastelado, a vibração energética atinge a gente. E a gente continua envolto nessa massa energética densa. E de certa maneira, em algum grau talvez, a gente esteja envolvido na fomentação, vamos dizer assim, ou na retroalimentação dessa situação energética que nós mesmos criamos. Então fica a reflexão. Às vezes mexer em umas coisas é ruim, né? Mas enfim, a reflexão. Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês tenham insights positivos. E que a gente possa se ver em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar. Obrigado.